Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a aula de número 10 de Ciência do Solo, do curso técnico em Agropecuária subsequente do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina. Nessa aula de número 10, nós vamos continuar falando de fatores de formação do solo e vamos continuar falando do papel dos organismos vivos na formação do solo, ampliando essa discussão para o estudo de microbiologia do solo, tal qual está encontrado na apostila de microbiologia do solo que foi enviada para vocês. É importante para entender um pouco para ilustrar essa aula de microbiologia do solo, que vocês assistam no YouTube o vídeo chamado O Mundo da Terra Viva. Você digitar esse nome lá no YouTube, você vai encontrar esse vídeo, assistam, ele é um resumo aqui dessa aula que a gente está dando aí essas aulas que nós demos esses dias aí, né? Então, olha só, um aspecto importante sobre os micro-organismos do solo é entender os fatores que regem a diversidade microbiana dos solos, né? Esses fatores são fatores abióticos e fatores bióticos. Os fatores abióticos, né, é a atmosfera do solo, temperatura, água, pH, potencial redox, fontes nutricionais, né, sais minerais e matéria orgânica. Então, os organismos vivos, eles precisam, né, os organismos vivos no solo ou no ambiente, eles precisam ter acesso ao oxigênio, né? Então, o oxigênio é importante. A maioria dos organismos vivos, eles são organismos aeróbios, né? Os únicos organismos que não são anaeróbios são algumas espécies de bactérias e algumas espécies de arqueias, né? Então, o solo precisa ter condições adequadas de porosidade para que haja circulação do ar e água. Os organismos vivos precisam de temperaturas adequadas, né? Temperaturas muito baixas, temperaturas muito elevadas dificultam a presença dos micro-organismos no solo, né? Os organismos vivos, eles podem ser, dependendo do metabolismo, tem determinados micro-organismos que se adaptam melhor a temperaturas mais baixas, outros se adaptam melhor a temperaturas mais altas, mas de uma maneira geral, os organismos vivos, eles crescem em temperatura entre 20 e 40 graus, né? Os organismos vivos precisam de água no ambiente, né? Então a água é fundamental para as atividades metabólicas, né? pH. O pH é o potencial hidrogênio iônico, está relacionado ao grau de acidez e alcalinidade de um ambiente, né? Então, de uma maneira geral, os organismos vivos gostam de ambientes, né, não muito ácidos, não muito alcalinos. Extremos de acidez, extremos de alcalinidade prejudicam o crescimento e desenvolvimento dos organismos vivos, né? Então, a escala de pH varia de 0 a 14. Então, valores próximos a 0, próximo a 14 são valores prejudiciais ao crescimento e desenvolvimento dos organismos vivos, né? O potencial redox. O potencial redox é uma medida, né, do grau se um ambiente é um ambiente oxidativo ou se é um ambiente redutor. Normalmente, os ambientes oxidativos são ambientes porosos, onde ocorre a circulação do ar com facilidade, né? E aí você vai ter uma ação, um processo de decomposição da matéria orgânica mais eficiente, né? São chamados ambientes oxidados, onde você tem uma elevada porosidade, circulação do ar, e você vai ter uma maior quantidade de compostos químicos oxidados, né? Ambientes alagados, ambientes anaeróbicos, né? Você vai ter um menor potencial redox. Nesse ambiente de menor potencial redox, a atividade microbiológica é pequena. Devido a essa atividade microbiológica ser pouco intensa, vai haver acúmulo de matéria orgânica. Isso acontece principalmente nos ambientes alagados, né? Nas várzeas, nos ambientes encharcados, né? Nos ambientes alagados. Além disso, os organismos vivos precisam de fontes de nutrientes, sais minerais e matéria orgânica para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento, né? Então, os sais minerais, aqueles que nós já falamos na aula anterior, cálcio, eles precisam de nutrientes, como, por exemplo, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre. Precisam de nutrientes em menor quantidade, ferro, cobre, zinco, manganês, molibdênio, cloro, boro. Assim como nós precisamos desses nutrientes, os micro-organismos também precisam e as plantas também precisam, né? Olha só, como é chamada a região em volta das raízes que tem uma elevada população de micro-organismos? Porque nessa região existe uma grande população de organismos vivos. Então, essa região ela é denominada rizosfera, né? Existe uma região em volta das raízes denominada rizosfera. E nessa rizosfera normalmente existe uma grande população de organismos vivos em volta das raízes.
E por que isso acontece? Acontece porque é o seguinte, a planta absorve água e nutrientes, mas a planta também elimina substâncias, as raízes das plantas eliminam substâncias. São as chamadas secreções, exudatos, essas substâncias muitas vezes são gelatinosas e essas substâncias servem de alimento para esses micro-organismos. Então, a raiz da planta alimenta parte dos micro-organismos que estão ali em volta dessa raiz da planta. E aí a planta muitas vezes estabelece relações muito íntimas com esses micro-organismos. E essa população de micro-organismos muitas vezes protege a raiz das plantas contra micro-organismos causadores de doenças, né? Então essa é a região da rizosfera, né? Aí os micro-organismos sobre a superfície das raízes. E aqui uma imagem tirada do vídeo O Mundo da Terra Viva, onde você tem aqui mostrando aqui no centro a raiz e em volta essa região onde os micro-organismos se desenvolvem, que é a chamada região da rizosfera. Os micro-organismos e macro e meso-organismos têm um papel importante na formação dos agregados do solo. O que é um agregado? Então, aqui nós temos um torrão. Esses torrões aqui são chamados agregados. Esses agregados são formados pela união das partículas de areia, silt e argila. Mas para que esses agregados eles fiquem estáveis, né? Para que esses agregados fiquem estáveis, é necessário que unam as partículas de areia, silt e argila, matéria orgânica, né? E essa matéria orgânica muitas vezes é produzida por bactérias, como por exemplo polissacarídeos. Alguns fungos produzem uma glicoproteína chamada glomalina, que ajuda na estabilização desses agregados, né? Outras, a raiz da planta também, a raiz da planta quando cresce, por exemplo, as raízes fasciculadas, elas crescem e desenvolvem, abraçam esses agregados. Ao abraçar esses agregados, elas dão estabilidade a esses agregados, né? Então, as plantas também têm um papel importante na formação e estabilização desses agregados. As minhocas, quando elas circulam no solo, quando elas se alimentam de terra, e aí elas eliminam substâncias, aí formam os coprólitos, né, que são já pequenos agregados estabilizados, né, passou pelo intestino das minhocas. Então, o conjunto de agregados no solo, né, o conjunto de agregados no solo é denominado estrutura do solo. O conjunto de agregados é chamado de estrutura do solo. Qual a importância desses agregados, né? Então, os micro-organismos têm um papel importante na formação e estabilização dos agregados. E o conjunto de agregados forma a estrutura do solo. Qual a importância de um solo bem estruturado? Um solo bem estruturado está diretamente relacionado à porosidade do solo. Essa porosidade, tanto a macroporosidade como a microporosidade. Então, a macroporosidade do solo permite que a água infiltre com facilidade e fazendo com que ocorra um menor escoamento superficial, diminuindo o processo erosivo. Por outro lado, no interior dos agregados existem os microporos e os mesoporos, onde a água é retida e ela ali retida ela serve para alimentar os organismos vivos do solo e para alimentar também as plantas, né? Então ela vai servir essa água que está presente nos microporos e mesoporos vão servir as plantas. Então, o solo bem agregado é de extrema importância. Um solo bem agregado, um solo bem estruturado, é um solo fofo. Um solo que permite a circulação do ar, a circulação da água e permite também que a raiz das plantas cresçam vigorosamente no sentido vertical e no sentido horizontal. Se a planta tem capacidade de crescer, se as raízes das plantas crescem, elas vão ocupar maior volume de solo, vão absorver maior quantidade de água e nutrientes. E aí os micro-organismos têm um papel importante na formação desses agregados no solo. Quando você quebra esses agregados, arando o solo, gradeando o solo sucessivamente, você quebra esses agregados no solo e deixa de ter todos esses benefícios que o solo bem estruturado tem. Muitas vezes o solo fica compactado, fica duro, as raízes das plantas têm dificuldade de crescer e se desenvolver, vai ocupar menor volume de solo, vai absorver menos água, menos nutrientes, vai ser uma planta menos produtiva, né? E às vezes torna o solo também mais susceptível à erosão, porque favorece o escoamento superficial da água. Um aspecto importante do papel dos organismos vivos no solo é a decomposição da matéria orgânica. Os micro-organismos têm um papel importante na decomposição da matéria orgânica, né? A matéria orgânica, quando ela se decompõe, né? A matéria orgânica ela é rica em átomos de carbono. Alguns organismos vivos eles não conseguem
capturar o CO2 da atmosfera. Então, eles precisam da matéria orgânica do solo. Então, eles vão se alimentar dessa matéria orgânica, se alimentar do carbono orgânico, dos sais minerais presentes na matéria orgânica. Quando isso acontece, nós vamos ter o processo de decomposição dessa matéria orgânica. Então, a velocidade com que o resíduo é consumido pela microbiota depende de sua constituição química e das condições ambientais, né? As condições ambientais nós já falamos lá anteriormente, né? Temperatura, umidade, potencial redox do solo, né? São fatores que facilitam ou dificultam a ação dos organismos vivos no solo, né? Então, a constituição química da matéria orgânica é um fator importante para a velocidade da decomposição daquela matéria orgânica, né? O micro-organismo ele atua sobre a matéria orgânica e se alimenta daquela matéria orgânica. Quando isso acontece, quando os micro-organismos incorporam carbono e sais minerais na sua estrutura, ele provoca o processo que é chamado de imobilização. Os micro-organismos se alimentam da matéria orgânica, se alimentando de carbono e sais minerais. Esse carbono e sais minerais vai ficar na estrutura do corpo dos micro-organismos. Então, isso é chamado de imobilização. Nesse processo de decomposição da matéria orgânica, o micro-organismo não consegue absorver todos esses nutrientes. Então, ocorre a perda de carbono na forma de CO2 e parte dos nutrientes que faziam parte da estrutura da matéria orgânica fica ali no solo na forma de sais minerais. Quando isso acontece, nós vamos ter o fenômeno da mineralização da matéria orgânica. Um aspecto que interfere diretamente na velocidade de decomposição da matéria orgânica é a relação carbono-nitrogênio da matéria orgânica. O que é a relação carbono-nitrogênio da matéria orgânica? É você pegar um resíduo orgânico, se você medir a quantidade de carbono, medir a quantidade de nitrogênio, dividir um pelo outro, nós vamos ter a relação carbono-nitrogênio. Quando a relação do carbono-nitrogênio é muito elevada, essa matéria orgânica vai se decompor lentamente. A matéria orgânica vai se decompor lentamente, né? Então, por quê? Porque ela tem muito carbono, pouco nitrogênio. Os micro-organismos precisam do nitrogênio. O nitrogênio é um elemento químico importantíssimo para o crescimento e desenvolvimento da planta. É o segundo elemento químico mais presente no corpo dos organismos vivos. Então, o micro-organismo precisa de nitrogênio. Então, se a quantidade de carbono é muito elevada, o que acontece? O micro-organismo começa a decompor a matéria orgânica, ele consome todo o nitrogênio, chega um determinado momento que não tem mais nitrogênio, e aí paralisa o processo de decomposição da matéria orgânica. Só quando os micro-organismos morrem e aí liberam o nitrogênio novamente no sistema é que a matéria orgânica vai continuar a se decompor. E nesse processo, quando a relação carbono-nitrogênio é muito elevada, a decomposição é lenta. Quando a relação CN é um pouco mais baixa, né? Quando a relação CN é um pouco mais baixa, você vai ter maior quantidade de nitrogênio no sistema, a velocidade de decomposição da matéria orgânica ela vai se efetuar de maneira mais rápida, né? De maneira mais rápida. Então, a relação acima de 30 para 1 é uma relação carbono-nitrogênio elevada. Uma relação em torno de 20 para 1, uma relação de 20 para 1, 20 partes de carbono para uma de nitrogênio já é uma quantidade mais equilibrada, a decomposição da matéria orgânica já vai ser um pouco mais elevada, mais rápida, né? O que vem a ser a matéria orgânica do solo? Então, a matéria orgânica do solo compreende resíduos vegetais e animais em variados graus de decomposição, ocorrendo no solo em íntima relação com os constituintes minerais, né? Então, uma folha cai no solo, aquilo ali é matéria orgânica. Um inseto morre, se deposita no solo, aquilo ali é matéria orgânica. Uma minhoca morre no solo, aquilo ali é matéria orgânica, né? Então, a matéria orgânica compreende resíduos animais e vegetais em variados graus de decomposição, ocorrendo no solo em íntima relação com os constituintes minerais. Quem são os constituintes minerais do solo? Areia, silt e argila, principalmente, né? Agora, essa matéria orgânica se decompõe, ela se estabiliza no solo e vai dar origem a humus. Então, o que é o humus? O humus é usado para designar o material orgânico bem decomposto, transformado por via biológica, encontrado em estado coloidal, né? Encontrado em estado coloidal. Então, a matéria orgânica em estágio avançado de decomposição é chamado humus, né? E encontra-se no solo em estado coloidal. E em grandes quantidades no solo, o humus no solo vai dar aquela coloração escura ao solo, né? Então, a matéria orgânica desempenha um papel importante nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, né? Então, a influência da matéria orgânica nas propriedades do solo. Então, isso aqui é muito importante, né? A gente entender um pouco sobre isso aí.
o papel da matéria orgânica do solo? Então, a matéria orgânica do solo diminui a densidade aparente do solo, diminuindo, por consequência, os efeitos nocivos causados pela compactação das máquinas, né? Então, a matéria orgânica no solo, em seus variados estágios de decomposição, quando ela está presente no solo, ela diminui a densidade do solo, né? Torna o solo menos denso. E, com isso, existe maior possibilidade de circulação de ar, circulação da água e, portanto, existência de organismos vivos, crescimento de plantas, né? A matéria orgânica é responsável pelo estabelecimento de uma estrutura adequada do solo, favorecendo a circulação da água, do ar e o armazenamento da água nos poros do solo. Então, nós vimos que os micro-organismos decompõem a matéria orgânica, produz substâncias orgânicas que unem as partículas de areia, silt e argila, formando aqueles pequenos torrões que são os agregados. O conjunto de agregados forma a estrutura do solo. Então, aquela estrutura do solo somente se formou ali devido à presença da matéria orgânica como alimento para os organismos vivos presentes no solo, e a matéria orgânica também produzida pelas raízes da planta. A matéria orgânica é uma importante fonte de nutrientes para o solo, principalmente nitrogênio, fósforo, enxofre e outros nutrientes. Então, a matéria orgânica depositada no solo, as folhas caem no solo. Os micro-organismos vão decompor aquela folha e vão absorver carbono e sais minerais presentes naquela folha, como, por exemplo, nitrogênio, fósforo e enxofre. No processo de decomposição, os micro-organismos também liberam esses nutrientes que vão estar presentes no solo. Então, a matéria orgânica, no ambiente natural, ela é muito importante nesse processo de ciclagem de nutrientes. A matéria orgânica aumenta a capacidade de troca catiônica do solo, CTC. Assim, um solo rico em matéria orgânica apresenta maior capacidade de armazenamento de nutrientes essenciais às plantas. Nas próximas aulas, iremos falar dos minerais secundários, como, por exemplo, a fração argila do solo e a matéria orgânica do solo, que são colóides no solo. Esses colóides são caracterizados por ter grande superfície externa e manifestação de cargas em sua superfície. Cargas negativas e cargas positivas. Porém, as cargas negativas se destacam. Então, a matéria orgânica em sua superfície, a matéria orgânica na forma de humus, tem uma grande quantidade de cargas negativas em sua superfície. Essas cargas negativas atraem os cátions que estão na solução do solo. Então, a matéria orgânica na forma de humus, assim como a argila, funciona como um armazém de cátions, né? Funciona como um armazém de cátions. Esses cátions são cedidos lentamente para a solução do solo, diminuindo a intensidade de lixiviação, diminuindo a intensidade de perda desses nutrientes no solo. A matéria orgânica fornece energia e nutrientes necessários ao crescimento dos micro-organismos. A matéria orgânica aumenta a capacidade de retenção de água, então aquela estrutura da matéria orgânica, principalmente a matéria orgânica na forma coloidal, retém água. A matéria orgânica reduz a toxidez de pesticidas e outras substâncias, né? A matéria orgânica também tem outras funções. A matéria orgânica depositada sobre o solo, ela funciona como uma cobertura morta, diminuindo o impacto direto das gotas de chuva sobre o solo, diminuindo, portanto, o processo erosivo. A matéria orgânica impede a incidência direta dos raios solares sobre a superfície do solo, protegendo os micro-organismos, equilibrando a temperatura do solo. Essa matéria orgânica na superfície do solo, também como cobertura morta, ela retém a umidade do solo. E essa matéria orgânica, ela presente no solo em grande quantidade, ela é um obstáculo ao escoamento da água, então diminuindo também o processo erosivo. Então, a presença da matéria orgânica no solo é de fundamental importância, de extrema importância. Então, com isso, nós terminamos essa aula e ainda não terminamos ainda de falar sobre os organismos vivos. Então, nas próximas aulas iremos falar sobre a fixação biológica de nitrogênio e a presença das micorrizas no solo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado aí pela presença de vocês.